Flamengo, você lembra, foi eliminado pelo Bayern de Munique, já chegou ao Brasil e com uma má notícia. Gerson não vai ficar no clube, vai para a Rússia. Camila Barbieri, ao vivo, falando com a gente. Detalhes disso aí, Camila. Quer dizer que Gerson vai embora. É isso, Escobar. Nesse climinha frio aqui do Rio de Janeiro, você tá bem aí, né, no solzão dos States, mas essa é a notícia que movimentou aí, então, toda a torcida do Flamengo, né, nessa manhã de terça-feira. O Zenit pagou a multa rescisória do jogador, do Gerson, no valor de 25 milhões de euros, equivalente aí a 160 milhões de reais, pagamento feito à vista, hein, que era a condição imposta pelo Flamengo para a liberação do volante, então, viu? Então, tá tudo acertado pro Gerson aí passar a vestir a camisa do Zenit e atuar na Rússia. O Flamengo desembarcou hoje pela manhã, 7h30 da manhã, no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro. O primeiro a desembarcar de cadeira de rodas foi o volante Eric Pulgar. Ele teve uma fratura no 5º metatarso do pé direito e, claro, será avaliado pelo departamento médico do Flamengo para ver se há necessidade de fazer cirurgia, então, no jogador. O Flamengo se reapresenta no sábado para retomar os trabalhos da temporada, a disputa do restante dos campeonatos, aí depois da saída, né, da Copa do Mundo de Clubes. Escobar, um beijo para você. Valeu, o Felipe vai ter que arrumar o time de novo, sem Pulgar, sem Gerson. Obrigado, Camila, repórter que não vacila. Mas tem coisa acontecendo nesse momento também. A gente vai com o Cícero Melo direto para o Rio de Janeiro, porque o Flamengo desembarcou, mas desembarcou e tem alguém que já vai embarcar de novo. Não é isso, Cícero? Boa tarde novamente. Obrigado, boa tarde novamente para você, Mari, para os companheiros e para o fã de esportes. A notícia agora é definitiva. Gerson já não é mais jogador do Flamengo. Ele desembarcou, não quis falar com a imprensa, agora na parte da manhã aqui no Aeroporto Internacional do Galeão. Ainda nos encontramos por aqui. O Zenit da Rússia acaba de pagar à vista o valor da multa que baixou na última renovação de contrato do Gerson para 25 milhões de euros, cerca de 160 milhões de reais. Acontece que o Al Nassr da Arábia Saudita, que agora tem como técnico contratado o Jorge Jesus, tinha entrado na parada e ia pagar o dobro do salário que o Gerson iria receber no Zenit. Então o que o Zenit fez? Rapidamente depositou, agora não precisa mais negociar com o Flamengo. Quando você deposita o valor da multa, o jogador passa a ser seu. Então foi depositado o valor da multa, agora o Zenit vai ter que acertar o contrato com o Gerson, que já parece que já estava acertado, mas o Gerson, é claro, vai alegar que o Al Nassr iria pagar mais. O Gerson, então, sai do Flamengo, ele que já é a segunda vez que sai do Flamengo. Em 2021 ele tinha sido vendido para o Olympique de Marselha da França e voltou em 2023. São mais de 200 jogos com a camisa rubro-negra, 12 títulos conquistados, o mais importante é a Libertadores da América de 2019, e a despedida do Gerson em campo acabou sendo de forma melancólica, com a eliminação no Mundial de Clubes para o Bayern de Munique da Alemanha, em que ele fez, pelo menos na sua despedida, uma grande atuação, foi talvez o melhor jogador do Flamengo e ainda fez um golaço. Mas agora tudo isso vai ser apenas recordação. Gerson já não é mais jogador rubro-negro. Voltamos aos estúdios. Valeu, Cícero. Informação, então, acontece, todos os detalhes também lá explicadinho no espn.com.br. O Gerson sai por cima ou sai por baixo na relação com a torcida rubro-negra? Vixe, difícil, né? Assim, o que ele jogou de bola no Mundial, acredito que saia por cima. Mas, por ser capitão do time, a idolatria que ele já tinha com os torcedores, e por ser a segunda vez que ele sai, porque na primeira vez que o Gerson é contratado, né, ele diz lá que é torcedor e tudo mais, que tinha o desejo de se aposentar no Flamengo e tal. E aí agora, a segunda vez, a torcida já vinha, né? A gente já tinha visto anteriormente a nota lá de R$3 e tudo mais. Enfim, não sei definir como sai. Eu sei que esportivamente ele entregou tudo dentro de campo, mas o lado da torcida não tem como falar. E pro Flamengo agora o timing também, assim, eu acho que perder o Gerson em nenhuma circunstância seria bom. Mas talvez seria menos pior se você tivesse, por exemplo, o Pulgar bem, né? Porque aí você perde 2 pilares do seu meio de campo, um por lesão e um por sendo negociado. A notícia boa é o Jorginho, né? Porque o Jorginho não precisou nem de adaptação. Sim. Ele chegou e já entregou muito no Mundial. Foi um dos destaques do Flamengo, de fato. Assim, eu acho que talvez fique ali um pouco arranhada a relação com a torcida,
da maneira como as coisas foram acontecendo durante o Mundial, né? O lado do Gerson era outro, enfim. Isso aconteceu no momento em que o time estava concentrado numa competição importante. Então, acho que talvez por esse disse e não disse, que pode ter ali gerado alguma situação em relação à torcida. É uma peça que não tem reposição no grupo, né? Porque o Gerson, ele faz muitas funções. Então, assim, a gente vai falar sobre como o Felipe pode pensar um time sem ele, enfim, é difícil. Mas não tem como você contestar, né? O clube vai lá e paga a multa. Era o que o Flamengo queria. A multa à vista, ponto. O Zenit foi lá e pagou. Então, desejar boa sorte para o Gerson. Eu lamento muito os jogadores que vão especificamente para o futebol russo, porque para retornar é um núcleo muito difícil ali de negociar, muito difícil de soltar a corda, sempre puxam muito, mas claro que a gente deseja muito boa sorte para o jogador. Apenas o Zenit sai 100% vitorioso nessa conversa? Eu digo porque o do Gerson tem uma questão da relação dele com o Flamengo, a relação com a seleção brasileira, o Flamengo perde seu jogador. É só o Zenit que sai vencedor nessa conversa? Não sei, porque o lado pessoal, às vezes, acho que o lado pessoal dele também compensa, né? Tem, sim, a questão de seleção, tem a questão com a relação com a torcida do Flamengo, a idolatria, capitão do time, um dos principais jogadores, né? Muda algo no status do Flamengo para a temporada? Então, vai depender do que vai vir de reposição, porque agora vai ter que contratar alguém. E o Gerson fazia 3 funções no mínimo, né? Ele jogava aberto pela direita quando precisava, aberto pela esquerda, jogava ali de volante. Então, a gente já consegue ver que os alas, né, os pontas do Flamengo não estão rendendo o esperado. Eu estou falando de Cebolinha, de Michael. Então, quando o Felipe Luiz precisar, acho que pode acabar apertando um pouco mais o elenco. Porque provavelmente o que vai acontecer é o Luiz Araújo ser deslocado para a meia-direita, fechando provavelmente Jorginho e De La Cruz, né, como 2 volantes. E aí, aquilo que a gente tinha falado, do Pedro ter outra oportunidade no ataque. Porque agora o Luiz Araújo descendo tem mais uma oportunidade para ele se consolidar no comando de ataque. Vamos ver. E se o Flamengo vai para o mercado tentar contratar alguém também nessa janela? Benê, fala comigo como tá a situação do Gerson. Acabou para ele no Flamengo nessa passagem? Fim da segunda passagem do Gerson pelo Flamengo, 144 jogos, se eu não me engano, 12 gols, 10 assistências. Chega ao fim porque o Zenit, ontem a gente trouxe em primeira mão que o Zenit enviou e-mail ao Flamengo dizendo que pagaria a multa rescisória e hoje o dinheiro caiu na conta do Flamengo, ou seja, o Gerson não é mais jogador do Flamengo. Inclusive o Zenit já até disponibilizou um avião fretado particular para ele poder viajar ainda hoje. Eles estão correndo todo com a papelada para ele poder viajar ainda hoje, se apresentar ao Zenit e assinar um contrato válido por 5 anos. Antes de mais nada, que fique muito claro, o Flamengo não negociou com o Zenit. Isso é o pagamento de uma multa rescisória. Por exemplo, o Tartá tem um contrato com você, tem um valor da multa rescisória. Eu sou o Zenit, eu quero contratar o Tartá. Eu chego para você e falo assim, ó, eu já entrei no acordo com o jogador, estou pagando a multa rescisória, ele está indo embora. E é isso que está acontecendo. Na hora de conversar, conversou com o jogador, o Zenit combinou com o jogador. O Zenit chegou até a fazer uma consulta ao Flamengo no sentido assim, vocês topam parcelar o valor da multa rescisória? O Flamengo falou, não. A gente quer a multa rescisória como está em contrato. Pagamento à vista. E o Zenit, os russos, dinheiro não é problema para eles, chegaram e depositaram 160 milhões de reais na conta do Flamengo e agora o Gerson está indo embora, está indo para o clube russo. E vai embora, hein, Tartá, com uma segunda passagem bem bonita com o Flamengo, né? Bem bonita. E com um golaço, meus amigos, quando ele fez aquele gol contra o Bayern, que pintura, né? Um foguete sem chance para Neuer. O Gerson é um jogador diferenciado, né? Mais um cria de Xerém aí, né? Que vem alimentando o futebol brasileiro. E... Tá cansado, Tartá, de ter que alimentar? E vai cair um plim-plim lá também, né, pra gente, né? Tem um mecanismo da FIFA de solidariedade. Porque a gente também acaba falando muito. Eu acho que pela idade dele dá 10 ou 15%, não? Não chega a isso não. Depende do tempo que ele ficou no Flamengo. Não, ele não. No Fluminense, ele não ficou um tempão lá no Fluminense? Mas eu acho que o mecanismo é até 5%. 5%? Achei que era 15%.
Mas vai Vou te dar um cair. exemplo, só para Sim, tentar finalizar. O Vinícius Souza, ele está sendo vendido de um clube inglês para um Qual é o clube Vinícius Souza? ex da Anitta. Furei Léo Dias. Ele sabe tudo. Não, é porque... Ele sabe tudo. Para contextualizar, eu publiquei a informação, eu botei o histórico do cara, que jogou em vários times. E aí Aí os colocou- comentários... E o Vene, A ele é vida um cara que amorosa não fala também. da vida pessoal dos não jogadores. falo, Ele pô. fala ali a questão esportiva. Mas Aí nesse nos caso, comentários né, tinha o Os quê? comentários, você só esqueceu de falar, ele é ex da Anitta, ele é ex da Anitta. Eu nem lembrava disso. Mas só para explicar, por exemplo, ele está indo para um time inglês para um time alemão. O Flamengo vai ter direito a 3,05% por conta do período que ele ficou no Flamengo. dos esse 13 aos percentual 21, se eu não me é do engano. tempo que você ficou no seu clube formador. Cada ano te dá Mas uma eu porcentagem. achava que era 15%, o máximo são 5%, né? O Gerson ficou um tempão lá no Flu, né? Enfim, mas o Gerson é um bom jogador. Vou Eu acho achar que ele aqui. se despede, né, apesar da derrota do Flamengo, fazendo uma puta atuação, né? Um cara que realmente entregou muito, tem uma identificação, eu lembrei aqui da onde ele se originou no futebol, mas ele tem uma identificação muito grande com o Flamengo. Não sei como é que Verdade. ficou bem essa relação dele com a torcida e tudo mais, mas o que ele fez tá feito, né? Tá na história aí do Flamengo, ganhou títulos e tal. Um grande jogador, nível de seleção brasileira. Eu, particularmente, gosto muito desse jogador. Ele sempre foi polêmica, as chegadas e partidas do Gerson, né? Ah, sempre foi assim. Por onde ele passou, por exemplo, na época do Fluminense, ele estava muito próximo do Barcelona. Aí, em cima da hora, ele descumpriu a palavra com o Barcelona e foi para Roma. Quando ele veio para o Flamengo na primeira vez, ele estava muito próximo de um clube russo também, Dínamo, se eu não me engano. Exame marcado. Aí veio para o Flamengo. Então, assim, é sempre... Não, e cavou, lembra? Ficou, vai jogar no Flamengo, Exatamente. não teve uma história dessa. É exatamente isso. Agora, eu vejo muito torcedor, assim, criticando o Gerson por conta da situação envolvendo a saída dele. Eu acho que, de fato, conduziram muito mal a situação. Poderiam ter sido, enfim, mais sinceros, digamos assim, porque a renovação de contrato aconteceu 2 meses atrás, ele disse muito amor ao Flamengo, vou ficar até 2030, e 2 meses depois ele está saindo. Eu acho que o Gerson ele poderia vir publicamente explicar a saída dele, mas aqueles que tinham dúvida de como seria a atuação dele na Copa do Mundo de Clubes, não tem mais dúvida, porque ele jogou muita bola. Inclusive, assim, não é nenhum exagero dizer que ele foi o melhor jogador do Flamengo na competição. Eu não votaria nele, eu votaria no Jorginho e eu tenho os meus argumentos. Mas é totalmente plausível votar no Gerson também. Então, assim, ele sai sendo herói, sendo ídolo do Flamengo. Eu acho que a idolatria não acaba, mas isso é algo muito pessoal. Porém, eu entendo os torcedores que estão criticando a saída dele, o chamando de mercenário. Ô, Pedrosa, você fiscalizou aí o negócio? O Fluminense tem 2,7% do Gerson, é dos 13 aos Bastante. 23, de fato, tá? E vai acumulando de acordo com o tempo que ele fica. Quanto foi a venda? 25 milhões de Não, euros. real. 160 milhões de reais. 160. Ele vai Fluminense fazer a vai ter conta. dinheiro, Deixa ele, Vini, que a gente não sabe O fazer Fluminense a conta. tem Nem na direito calculadora essa. eu. a 4.320.000 reais. É isso aí, nação rubro-negra, martelo batido, volante Gerson, né, foi vendido para o Zenit da Rússia, clube russo, acabou de depositar a multa, né, à vista, cerca de quase 170 milhões de reais. Então, assim, o Flamengo vai pegar uma baita de uma grana, né, é um jogador que ajudou muito, né, o Flamengo a ganhar títulos, né, com sua qualidade técnica, né, com a sua liderança, né, que eu não tenho nada contra o Gerson, que ele possa ser muito feliz lá na Rússia, jogando com a camisa do Zenit, contrato lá de 5 anos. Então, assim, o Flamengo agora tem que dar uma analisada no mercado. Tem que olhar, né? Se é plantão urgente, o Gerson não é mais jogador do Flamengo, amigas e amigos. Essa que é a verdade. Agora o Flamengo tem que olhar o mercado da bola e ver quais jogadores vão chegar no Flamengo. Jogadores decisivos. Jogadores decisivos. Que a gente viu contra o Bayern de Munique, né? Ligou o sinal de alerta. É o seu Léo Ortiz pedindo camisa para Harry Kane, jogadores do Flamengo, né, com medo, se borrando de jogar contra o Bayern. Isso não pode acontecer. O Flamengo, gente, não é o Vasco, é o Flamengo. A gente viu aí o Fluminense deitando e rolando no vice-campeão da Champions. Tudo bem que a Inter de Milão não tem a mesma qualidade que o Bayern, mas chegou, né, à final da Liga dos Campeões, ou seja, tem muitos jogadores ali interessantes, né? Então agora o Flamengo tem que ir atrás de jogadores decisivos. Perdemos o Gabigol, trouxemos o Juninho, que até agora não disse para que veio, não tem oportunidade. O Wallace Ange está na frente dele.
O garoto vem se destacando, fez uma boa Copa do Mundo de Clubes, né? Então, assim, tem muitas questões. O Pulgar só volta agora só em outubro. Quem o Flamengo vai contratar? Vai ficar com ala esses 3 meses, né? Então, assim, o Flamengo tem muita coisa para resolver. É por isso que eu sempre peço para vocês, se inscrevam no canal para que vocês venham ficar por dentro de tudo que vem acontecendo no Clube de Regatas do Flamengo. Eu tô indo nessa, amigas e amigos. O que vocês acham sobre essa venda, né? Sobre essa saída do Gerson, né? Qual jogador vocês gostariam de ver vestindo o manto sagrado para ser o substituto do camisa 8? Deixa aqui nos comentários para a gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa. Saudações rubro-negras. Fiquem com Deus!